Coritiba define condições para vender Lucas Ronier ao Cruzeiro. Vocês podem ver que eu estou ali pesquisando ar-condicionado, mas tá caro pra caramba, não recomendo comprar agora. Mas enfim, desce aqui. Sobre o Ronier aí no Cruzeiro. Interessado na contratação do atacante de 20 anos, o Cruzeiro manteve contatos com o Coritiba nos últimos dias e o Cruzeiro já sabe aí os valores para realizar a operação. De acordo aí com a Central da Toca, o Coritiba deseja 10 milhões de euros, no entanto, o clube paranaense se mostrou disposto a negociar um percentual menor por valor proporcional, o que reduziria os custos. Mas na avaliação do Pedrinho, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, tá caro, o valor é alto e ele acha que dá para melhorar essas condições aí. E aí, meus amigos, Lucas Ronier, o que vocês acham que dá para fazer num bem bolado aí? Compra um pedaço, fixa o resto, o Pedrinho que tem que tirar o escorpião do bolso, como que vocês acham que tá isso aí? Um pouco das duas coisas, né? Acho que sim, dá para o Cruzeiro buscar uma composição interessante, comprando um percentual menor, e aí, claro, abaixando o valor, agradando o Curitiba, mas não vai fugir muito da casa de 6, 7 milhões de euros, não. Então, o Pedrinho vai ter que se dispor realmente a estar fazendo esse investimento, né? É uma carência grande dentro do plantel do Cruzeiro. Hoje é a principal carência. E a gente sabe como que é difícil se achar um ponta-direita, ainda mais no atual cenário da janela, né? Tivemos aí o caso super recente do Luiz Araújo, já dá uma mostra do quão é complicado se tirar um outro jogador de clube de Série A. Acho que o Ronier é uma grande oportunidade, 10 milhões de euros realmente é pesado, então até por isso tem essa questão da composição que eu concordo com você, Emerson, inclusive até fixar uma outra parte seria interessante. Mas me preocupa um pouco o Pedrinho se assustar com os valores, porque para um jogador de qualidade para chegar e pelo menos brigar por titularidade ou até assumir, eu acho que o Ronier tem total capacidade, mesmo com a sua juventude, de assumir a titularidade, o valor vai ser alto. Então, o Cruzeiro tem que ter plena consciência disso e o Pedrinho buscar ao máximo atender a esse pedido do Leonardo Jardim. Eu concordo muito quando o Caio fala que os 10 milhões ali por 100% do atleta acho que estão muito caros, né? Principalmente para o Cruzeiro, que teve que desembolsar um valor considerável no Fabrício Bruno. Tem outras coisas além do futebol para o Cruzeiro pagar, né? A gente sabe que o Cruzeiro ainda precisa de cumprir com os acordos da recuperação judicial. Só que quando você olha para o Lucas Ronier, quando você olha para o que o mercado tem oferecido, a janela internacional fecha amanhã. Então, das opções que o Cruzeiro tem no mercado nacional, talvez o Lucas Ronier seja o melhor jogador disponível. Então, acho válido o Cruzeiro entender essa composição e tentar comprar um percentual menor e, como vocês disseram muito bem, aí você negocia depois, compra de mais 10%, 15%, 20%, o que quer que seja. Mas eu acho que o Cruzeiro não pode deixar passar essa oportunidade. A partir do momento que o Coritiba ele se colocou à disposição de negociar, acho que vale a pena o Cruzeiro observar isso aí e tentar fazer esse movimento. É um jogador que vai ao encontro das ideias do treinador, tem 20 anos, foi muito bem na Série B, mesmo o Coritiba não vivendo um momento bom. O Coritiba era uma equipe desorganizada e ainda assim o Lucas Ronier conseguiu apresentar um bom futebol. E o Caio já trouxe aqui, né, e o Samuel até comentou ontem, com relação ao Eric Pulga, que foi um jogador que se destacou no Ceará, mais ou menos na mesma idade do Lucas Ronier, está no Bahia e tem feito um bom início de 2025. Então, acho que o Pedrinho e o Cruzeiro precisam de olhar com um pouquinho mais de cuidado para essa situação envolvendo o Lucas Ronier, porque acho que é um jogador que pode ajudar muito o Cruzeiro e que talvez valha a pena esse investimento. Acho que o ideal era o Cruzeiro, já que o Coritiba condicionou a abrir negociação vendendo um percentual menor. Acho que é o ideal, né? Talvez para o Cruzeiro não fazer esse investimento alto já pelo 100%, 80%, 90%, não sei quanto seria, né, a porcentagem liberada aí e adquirida pelo Cruzeiro. Acho que vale sim a tentativa, principalmente com o aval do treinador, né? Se ele chegou, pediu, viu as características que se encaixa dentro, né, do perfil no qual ele tem, que talvez ele não identificou no Cruzeiro, acho que vale sim o esforço, né? Não sei se vai ter tempo hábil para isso, lembrando que, se não me engano, a janela interna aqui reabre no dia 10 de março, não é isso? E fica aberta até dia 11 de abril. Então ainda vai ter
apesar do encerramento amanhã, vai ter uma reabertura aí próxima, e talvez as negociações podem avançar até lá. Mas, sinceramente, viu, Caramujo, aí eu estou baseando meu comentário naquilo que o treinador pediu, ele tem total capacidade nisso, e acho que os valores, até pelo mercado inflacionado, não são tão altos assim, se tratando de um atacante, e os valores também não. Mas eu posso estar enganado, e daqui a um tempo eu posso estar falando aqui do Ronier, um grande jogador, mas eu acho que Patrick, se eu tivesse poder da caneta, eu não faria esse movimento, não, em relação ao Ronier. Buscaria uma outra alternativa. Eu não vejo isso tudo no Ronier, não. Então, e se vier para o Cruzeiro, eu espero estar muito errado quanto a isso. Mas se ele vier para o Cruzeiro, logicamente. Tá vendo? Vocês ficam falando que na Samuca TV todo mundo concorda, aí, ó, o Patricão não fecha com o Ronier, enquanto os outros três aqui são ronierzistas. A gente gosta do futebol dele, o Patricão, né, traz não. Peralta veio, jogou pouco. Acho que não tem como a gente ter dá para ter um diagnóstico que o Peralta, não serve. Acho que ele jogou pouco, né? Mas está indo emprestado ao Atlético Paranaense. O Cruzeiro ofereceu o jogador, inclusive, para alguns clubes da Série A, entre eles o Santos. É uma informação que a gente trouxe no Central da Toca, centraldatoca.com.br. O Santos não animou e surgiu aí o Atlético Paranaense, vai pagar o salário do atleta, empréstimo, opção de compra, e ele deve aí ir para o Furacão até o final da temporada. Diagnóstico, lembrando, foi comprado por 3 milhões de dólares. Né? O Cruzeiro, na pior das hipóteses, precisa recuperar isso. Você tem algum diagnóstico? Foi tipo, um diagnóstico inicial talvez ali não era para comprar e sim para um empréstimo com opção de compra, né, para avaliar. Mas em campo não dá para a gente ter, para cravar isso, ou vocês já conseguem. E aí? Eu até falei agora há pouco, Samuca, além de ter sido poucos minutos, né, um contexto ruim demais também, né, entrou naquele time que era um time reserva, alternativo, de um time que já não rendia nada, com jogadores que não conseguiam render, então acho que foi pouco, né, para a gente cravar aí e bater o martelo. E gostaria de ter visto mais desse jogador que chega com uma grande promessa, titularidade lá na seleção e tudo. Então, cara, eu sinceramente fiquei curioso de ver mais sobre o Peralta. E não, você olhando a quantidade de minutos, né, vou até puxar aqui, não são tão pouquinhos assim, não. Só que eu acho que foi um contexto muito ruim, quer ver? Pegar os minutos aqui, ó. Não são tão poucos assim, não. Mas o contexto é que é muito ruim, né? E aí acaba saindo também prejudicado. Então foram no Brasileiro foram 9 jogos, 3 como titular, só no Brasileiro 278 minutos. Foram tão poucos quanto parece, mas em um contexto muito prejudicado ali, né? Eu acho que assim, ele teve pouquíssimos minutos, poucos assim, em comparação com outros jogadores que foram contratados, né? Ele tá numa posição muito difícil de concorrência, porque a gente tá aqui falando que nem o Wallace, que chegou como uma das contratações mais caras aí do mercado de transferências da era do Pedrinho, não teve minutos ainda suficientes para poder pegar ritmo, para poder engrenar. O Peralta muito menos, né? Que ele vem com esse status de promessa, apesar do investimento de 3 milhões de dólares. Eu acho que assim, ele poderia ter feito mais nos jogos que ele entrou. Foi um jogador muito pragmático, acho que tomou muito cartão bobo, entrou fazendo muita falta, com às vezes o excesso de vontade ali, né, tomando cartões bobos, isso talvez tenha feito ele perder um pouquinho mais de espaço. No jogo, alguns jogos esse ano, né, que o Cruzeiro jogou com a equipe reserva, ele nem sequer foi utilizado, né, como titular, ou entrou faltando poucos minutos, que foi o caso lá contra o Tombense, contra o Democrata. Então, assim, o pessoal tá vendo o dia a dia lá, né? Acho que a decepção fica um pouco por causa de, às vezes, esperasse que ele conquistasse um espaço de mais protagonismo dentro do elenco por toda a promessa que teve. Teve até aquela live com o Eduardo Brock, que ele falou que talvez fosse o jogador do Cerro Porteño mais preparado para poder chegar ao mercado estrangeiro, o que só evidencia a discrepância que a gente tem entre o mercado brasileiro, né, o nível do futebol brasileiro, com o resto da América do Sul. Então, acho que o empréstimo pode ser uma boa. O Atlético Paranaense é um time que
tá reformando praticamente por completo esse elenco. Eu estava acompanhando um pouquinho as notícias e as opiniões dos torcedores lá do Furacão, e eles falando que essa chegada seria importante porque eles estão muito descontentes com o Raul, que é o primeiro volante titular do Atlético Paranaense hoje. Então pode ser que o Peralta realmente tenha bons minutos para ele poder se desenvolver, para a gente poder ter um pouquinho mais de certeza sobre o tipo de jogador que ele é aqui dentro do futebol brasileiro, se ele tem nível para poder retornar ao Cruzeiro, né? E talvez em uma hipótese da gente conseguir concretizar uma venda aí para o Atlético Paranaense e recuperar o investimento que a gente teve. Porque mantendo Wallace e Romero, eu não vejo espaço nos próximos anos aí para o Peralta, a menos que ele comece a desempenhar uma forma fora da curva, né? O que não aconteceu até agora.